Eu não sou um pecador. Muita gente me pergunta, como você pode dizer que não é um pecador? Todos nós somos pecadores. Então, 1 João, no capítulo 2, diz assim as Escrituras Sagradas: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Lá no livro de João, só que agora no Evangelho, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse... Jesus encontrou no templo o paralítico que ele tinha curado, que fazia 38 anos paralítico, e disse assim: Olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós vimos 2 versículos com a ordenança de parar de pecar. João veio ensinando para não pecar, mas filhinhos, essas coisas eu digo para que não pequeis, e agora Jesus dizendo para o paralítico: vais e não peques mais, depois de ter curado o paralítico. Parece uma contradição para todos os que acreditam que são pecadores até a morte, que todos nós somos pecadores até a morte. Eu afirmo que eu não sou mais um pecador. Por quê? Porque estes 2 versículos, para começar, já me dão motivo suficiente e a certeza de que tem jeito de parar de pecar. Pecador, no dicionário, se você for olhar o significado, você não vai ver que é quem pecou. Pecador não é quem pecou, pecador é que peca. Está no presente, não está no passado. Ladrão não é quem roubou. Quem roubou, ladrão é quem rouba. Eu posso já ter na minha vida roubado um dia, e nem por isso devo ser considerado um ladrão até hoje. Eu posso ter fumado um dia. Se eu deixei de fumar, eu não sou mais um fumante. Pode ser que eu venha fumar novamente, mas isso não significa que eu sou um fumante porque eu vou fumar no futuro. Não, fumante é quem fuma, ladrão é quem rouba, pecador é quem peca, não é quem pecou ou quem vai pecar. Não, eu não sei se eu vou pecar. Pode ser que sim, tanto quanto pode ser que não. Mas no presente momento eu não estou na prática do pecado e por isso eu tenho todo o direito de afirmar: não sou pecador. Quem se diz o contrário, quem diz ser pecador até a morte, olha o que está afirmando perante a palavra de Deus. Salmo, no número 68, diz assim, Salmo 68, versículo 21. Certamente Deus esmagará a cabeça de seus inimigos e o crânio do que anda em pecados. Estão dizendo que vão ter o crânio esmagado por Deus. Lá em João, no capítulo 9, João no Evangelho mesmo, no capítulo 9, versículo 31, diz assim: Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Deus não ouve a oração de pecadores. Deus vai esmagar o crânio dos pecadores. Deus não ouve a oração de pecadores. E agora, para provar também que Deus não ouve a oração de pecadores, você pode pegar lá em Isaías também, no capítulo 59, versículo de 1 ao 3. Capítulo 59 de Isaías, versículo de 1 ao 3, vem dizendo que Deus também não ouve a oração de quem está na prática do pecado. E você pode pegar agora também, lá em 1 João mesmo, no versículo de 8 ao 10, que vem afirmando acerca dos pecadores a seguinte questão: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Até aqui está ótimo, que já dá para entender que quem afirma ser pecador urgentemente precisa de analisar as Escrituras, que não vem em nenhuma parte das Escrituras afirmando que todos nós seremos pecadores até a morte. Pelo contrário, como eu acabei de ler para vocês aqui agora, os pecadores terão o crânio esmagado por Deus. Deus não ouve a oração de pecadores, e os pecadores são filhos do diabo, até que deixem a prática do pecado, pois olha o que diz em Tiago, no capítulo 4, versículo de 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor. E ele vem afirmando o mais importante para quem se arrepende do pecado, troca o riso pelo pranto, se reconhece como miserável, dependente, carente do Senhor. Aí ele vem afirmando que para esses que se humilham desse jeito, Deus vos exaltará. Deus vos exaltará. É um convite para o pecador deixar a prática do pecado. Você pode vir com versículos tentando provar que todos nós somos pecadores, como Salmo 51, oração de Davi no versículo 5 ou 6, dizendo lá que nasceu em pecado. Aquilo não é para ser interpretado desse jeito, é outra interpretação que, se você quiser, a gente pode estar conversando com comentários aí no vídeo postado. E também você pode vir lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 10 ou versículo 8, dizendo que aquele que disser que não tem pecado já pecou porque está mentindo. Olha, eu não digo que eu não tenho pecado, eu digo que eu já pequei, eu tenho pecado, mas eu não sou mais praticante do pecado, eu não vivo mais na prática do pecado, como diz lá em Isaías, no capítulo 1, dizendo que bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores, Então, e no versículo 5 diz lá que os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Deus vai reunir um povo que não é o povo pecador. No dia do Senhor, Deus vai reunir o povo que deixou de ser pecador, que deixou a prática do pecado, porque pecador não é quem pecou. Pecador é quem vive na prática do pecado, e esses não subsistirão na reunião, na congregação, no agrupamento dos justos, quando o Senhor arrebatar o seu povo, que é o povo da igreja. Eu agradeço a atenção de todos.